Vinheta. Voltamos a apresentar direto do plenário. De volta com direto do plenário, já temos imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal na expectativa da retomada do julgamento da primeira parte da sessão plenária de hoje, com já 3 votos apresentados do ministro relator Luiz Fux, também do ministro André Mendonça e do ministro Nunes Marques, com a continuidade de coleta de votos agora na segunda parte da sessão, que acompanharemos, como sempre, ao vivo direto do plenário. Renovando minha saudação a todos, vamos dar continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5549-6270, sob a relatoria do ministro Fux, ouvindo o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, cumprimento o eminente ministro relator. Alexandre de Moraes, vou resumir ministro do STF. Aqui o meu voto, como nós estamos já há 2 sessões e o eminente relator bem detalhou todas as questões que envolvem aqui as normas que alteraram a forma de outorga dos serviços de transporte terrestre coletivo. Julgamento conjunto, de ADI passageiros 5549 e ADI 6270. Ministros julgam ações contra normas que permitem serviços de transporte terrestre sem licitação prévia. Na questão do cabimento, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, nem vou repetir aqui para não cansá-los. E no mérito, presidente, nós tínhamos, como também já salientado, na redação anterior, a legislação previa a concessão como modalidade de outorga das atividades de prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros, desvinculada da exploração da infraestrutura. A Lei 2.996, de 14, que sabemos, resultante da conversão da MP 638, estabeleceu a prestação regular do referido serviço, que passou a ser também possível a outorga mediante autorização, sem a necessidade de procedimento licitatório prévio. As 2 grandes questões, ou as questões mais importantes discutidas aqui, é a questão da possibilidade da autorização e a desnecessidade de procedimento licitatório prévio. Eu faço aqui, como já tive a oportunidade de afirmar, tanto em vários votos no Supremo Tribunal Federal, como em sede doutrinária, a importância, e fixo aqui, a importância do procedimento licitatório, em geral, para o cumprimento dos princípios constitucionais do artigo 37. A Constituição brasileira, e isso foi uma grande inovação do legislador constituinte em 1988, a Constituição brasileira estabeleceu um verdadeiro código de conduta da administração pública. Não por outros motivos, o 2º maior artigo da Constituição Federal é o artigo 37. Após o artigo 5º, que traz a nossa Declaração de Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, o artigo 37, o 2º maior e mais detalhado artigo da Constituição Federal, traz uma declaração de direitos do administrado em relação ao administrador. O que tradicionalmente a Constituição sempre garantiu a relação Estado-indivíduo, e continua no artigo 5º, na questão administrativa evoluiu, estabelecendo essa relação administrado-administrador, esse código de conduta exigindo a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência após a alteração ou a complementação da Emenda Constitucional 19, em 1998. Dentre esses estándares estabelecidos pela Constituição de 88, a administração pública, está a regra de uma formalidade precedente aos contratos de administração, proporcionando
ou visando proporcionar não só a proposta mais vantajosa, mas também evitando um direcionamento. Um direcionamento, às vezes a proposta é até mais vantajosa, mas há um direcionamento se não houver a licitação. Então, a regra, como sabemos, e essa Corte várias e várias vezes vem reafirmando, a regra é no sentido da imprescindibilidade do procedimento licitatório. E já afirmamos já reafirmamos essa regra, inclusive, em relação a algumas formas de prestação de serviço público de transporte coletivo, via concessão, via permissão, aqui a RS 140.989, também firmamos no ARI, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a questão do transporte coletivo intermunicipal. Houve uma grande discussão no estado de São Paulo, no município, de São Paulo, na instalação do novo modelo de transporte municipal, misto, concessões e permissões. Se pretendia só licitação lá atrás, só para as concessões, houve a obrigatoriedade da licitação também para as permissões. Então, essa é a regra que, inclusive, está respaldada no tema 854 de repercussão geral dessa Corte, que diz: salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. O que ocorre no caso específico tratado, como muito bem ressaltado pelo eminente ministro relator, é que a Constituição ela regulamenta de maneira diversa, um destaque específico no texto constitucional em relação à organização e à prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e transporte coletivo, nos termos do artigo 21(12)e e o artigo 30, inciso 5º. Aqui a Constituição realmente ela introduz a questão da autorização. Se nós formos no artigo 21, diz: compete à União, inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Quando nós comparamos com o artigo 30, inciso 5, inciso 5º da mesma Constituição, diz: compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, a comparação das competências da União com a competência municipal em relação ao transporte de passageiros, ao transporte coletivo, que se dá porque, na hipótese da União, há a possibilidade de 3 formas, enquanto que nos municípios 2 possibilidades somente. As possibilidades em comum, permissão e concessão, e a excepcionalidade concedida à União, especificamente para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a espécie autorização. Dessa forma, a meu ver, presidente, no que se relaciona ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, houve o acréscimo constitucional de uma possibilidade, e essa possibilidade é exatamente a autorização. Isso já havia sido discutido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, na DPF 81, de relatoria do nosso sempre decano, ministro Celso de Mello, onde enfatizou a interpretação do artigo 175, ao analisar o artigo 175, a Lei 12.996, Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, ele coloca essa introdução que houve na Constituição dessa, diz,
Sua Excelência, modalidade de delegação unilateral como uma das formas de outorga, ou seja, a autorização definida como modalidade de delegação unilateral como uma nova possibilidade, como uma nova forma de outorga para essa questão específica. E concluiu à época, Sua Excelência, que não subsistia mais o fundamento de ofensa ao artigo 175 caput, combinado com o artigo 21 da Constituição, que, à época, se entendia vedada a delegação unilateral na forma administrativa de autorização. Então, esse primeiro ponto, que resumidamente estou aqui a tratar, me parece que não há nenhuma dúvida, como já exposto pelo eminente ministro relator, é possível a autorização. A partir daí, a questão da necessidade ou não de licitação, se há ou não a necessidade de licitação. E, diversamente do que se verifica com outros serviços públicos, inclusive de transporte, que poderiam ser classificados como serviços tradicionais, esses serviços tratados nos autos, serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a exemplo de outros regulados excepcionalmente, não constitui necessariamente um monopólio natural. Assim estão, obviamente, sujeitos a essa lógica, a uma lógica delegatória distinta, sem que isso, ao meu ver, acarrete uma burla ao dever de licitar, desde que, importante ressaltar, inexistente competição entre interessados pelas delegações. Qualquer direcionamento, obviamente, aqui irá ferir um outro importantíssimo princípio, vetor interpretativo da Constituição, que é a impessoalidade, o princípio da impessoalidade. Cito doutrina que também não vou cansá-los, mas dentro dessas características jurídicas próprias, que permite a delegação por autorização, essa autorização por delegação, que é exatamente aqui, haveria um conflito, inclusive um conflito de conceito jurídico, que é uma modalidade de delegação unilateral, não contraria, eu repito, o dever de licitação, se inexistente qualquer competição pelas delegações. E isso não é, a meu ver, novidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito aqui um julgado de 1999, de relatoria do ministro Otávio Galotti, em que coloca exatamente essa questão e relacionado, anterior a essa legislação, mas relacionado ao transporte rodoviário interestadual de passageiros. Mais recentemente, ainda no julgamento das ações diretas 4747, 4756, 4678, 4923, em 2018, todas essas de relatoria do eminente, hoje também relator, ministro Luiz Fux, o tribunal também assentou a constitucionalidade da outorga do serviço de acesso condicionado por autorização administrativa, sem necessidade de prévia licitação, na forma do artigo 21(11). E transcrevo aqui parte do voto do voto condutor do eminente relator do acórdão nesse sentido. Então, aqui também era uma autorização administrativa e aqui também não havia necessidade de licitação e o Supremo reafirmou essa possibilidade. A mesma lógica se aplica, ao meu ver, ao caso, sob análise, pois a própria ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, colocou em suas informações que a formatação normativa da autorização prevista em lei para outorga de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros não é discricionária, mas vinculada e é precária, estável, mas precária, sem limite de prazo, bastando o preenchimento
constante das exigências fixadas para a manutenção da outorga. E ainda conclui: não é necessária a escolha de apenas uma ou algumas empresas, pois todas aquelas que cumprem os requisitos impostos pelo ente regulador podem competir livremente no mercado. E essa questão é exatamente a questão que me referi anteriormente, da não exigência da licitação, ela não pode afastar a exigência de concorrência, ou seja, não pode haver direcionamento, porque se houver direcionamento, há a quebra da impessoalidade e há, a meu ver, aí sim uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade, porque fere o artigo 37 caput da Constituição. Agora, a autorização, como se depreende aqui dos autos, das informações e do próprio procedimento que vem ocorrendo na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a autorização, ela não é, repito, ela não é discricionária, não há um subjetivismo da NTT. A, B e C cumprem todos os requisitos, preencheram todos os formulários, estão regularmente, é possível regularmente que todas tenham autorização, só que eu escolho A, ou eu só escolho A e C. Não. Como a própria NTT disse, não é necessária a escolha de apenas uma ou algumas empresas, pois todas aquelas que cumprem os requisitos impostos pelo ente regulador podem competir livremente no mercado. Há requisitos, todas vão competir em igualdade de condições, todas obtêm autorização para essa competição, para essa prestação de serviços de transporte. Sim, presidente, a Constituição, a meu ver, autoriza, nessa hipótese, a delegação por autorização dos serviços de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros, sem prévia autorização, sem prévia licitação, perdão. Então, presidente, com essas considerações, eu acompanho também no mérito, integralmente, o eminente ministro relator, julgando improcedentes os pedidos formulados. É o voto, presidente. Eu colho agora o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Muito obrigado, Rosa Weber, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência e peço licença Edson Fachin, ministro para do subscrever STF. as palavras iniciais que Vossa Excelência dirigiu a este evento que Julgamento conjunto, ADI o 5549 sexto e ano do ADI eminente ministro Alexandre Moraes 6270. nesse tribunal, para nosso gáudio. Cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares. Ministros julgam ações contra De um modo normas que especial, permitem Sua serviços de Excelência, o transporte relator, terrestre sem ministro licitação Luiz prévia. Fux, cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, professor Augusto Aras, as sustentações orais que aportaram a essa tribuna e que, além de escorreitas, trouxeram contribuições relevantes para este debate denso e profícuo que tem no voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, um escrutínio de todas as questões e ponderações relevantes para o desate da matéria. Peço licença, senhor presidente, também cumprimentar os eminentes magistrados que acompanham presencialmente esta sessão, e eu faço em nome do presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Senhora presidente, eu trago um voto no qual procuro responder fundamentalmente a seguinte pergunta: o modelo normativo constitucional que incide no regime jurídico do transporte coletivo terrestre de passageiros dispensa ou não a licitação? De modo que tenho para mim que esta é a questão a ser iluminada neste debate, dentre outras importantes, mas esta é a direção para a qual as minhas reflexões são, com perdão do verbo usado, as reflexões são transportadas. E nesse horizonte, senhora presidente, que rememoro que a primeira dessas ADIs restou proposta pela Procuradoria-Geral da República na direção de impugnar o artigo 3º da Lei
que estamos aqui a tratar e, precisamente, debatendo este modelo normativo de outorga à luz do desenho constitucional sobre esta matéria. Já a outra demanda, proposta pela Associação Nacional de Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, tem um objeto um pouco mais amplo formalmente, mas substancialmente é da mesma matéria que trata. Por isso, creio, senhora presidente Menezes Pares, que o debate em causa diz respeito a esse regime jurídico e saber se a exigência de prévia licitação está ou não dispensada, porque ela se faz presente em vários modelos de outorga, mas não na autorização. E aqui, já que saudei os ilustres magistrados do Estado do Paraná, me permite também citar um paranaense ilustre, o professor Marçal Justen Filho, que, na sua obra Curso de Direito Administrativo, multicitada e multiconhecida, leciona que a permissão é o ato administrativo de delegação da prestação de serviço público a particular sem imposição de deveres de investimento amortizáveis em prazo mínimo de tempo. A permissão depende de um critério procedimental destinado a selecionar a solução mais vantajosa, segundo um critério objetivo. A obrigatoriedade da licitação elimina a competência discricionária na outorga da permissão, mas, diz o professor Marçal, não modifica a sua natureza intrínseca. Já a autorização, segundo também o ilustre administrativista, somente pode ser adotada em hipóteses excepcionais. Então, eu gostaria de remarcar que nós estamos aqui a tratar de transporte, serviço de transporte coletivo terrestre de passageiros. E diz o professor Marçal, a autorização somente pode ser adotada em hipóteses excepcionais. Isso significa, segundo as palavras desse eminente autor, que todo aquele que preencher os requisitos previstos em lei terá direito a desenvolver as atividades pertinentes. Portanto, a atividade de intervenção estatal não representa um cunho constitutivo do direito ao exercício de atividade, mas se trata de um ato de cunho declaratório. Bem por isso, não se trata de transferir ao particular o exercício de uma atividade pública. Enfim, conclui nessa citação que faço do professor Marçal, concedem-se serviços públicos, autorizam-se serviços privados. Pois bem, aqui rememoro, então, que, tal como diz a Procuradoria-Geral da República na sua petição inicial, e o faz interpretando o teor do artigo 175 da Constituição, cabe ao poder público prestar serviços públicos diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão mediante licitação. Portanto, a necessidade de prévio procedimento licitatório para a permissão não me parece posta aqui em dúvida nesse momento. Eis que a União, induvidosamente, detém a competência para realizar a licitação e conceder a outorga do transporte. Já o artigo 37, no seu inciso 21º, também da Constituição, é taxativo estabelecer que, ressalvados os casos especificados em lei, serviços públicos prestados por particulares serão contratados mediante processo de licitação que garanta igualdade de condições a todos os concorrentes. Na direção oposta, dentre outros argumentos, veio aos autos, e isto examinei, obviamente está muito mais substancioso no voto de Sua Excelência, o relator, mas veio aos autos o conjunto das argumentações expendidas pela Advocacia Geral da União, ou seja, que sustenta a rigidez do regime tal como previsto nessa legislação infraconstitucional. Portanto, o que a Advocacia Geral da União fundamentalmente sustenta é a construção de um histórico da formação desse processo de concessão que desembocaria nesta ordem de ideias, ou seja, este é um campo que fica à disposição do mercado
e, de algum modo, distante da presença de uma atuação mais direta do poder público. A propósito desta matéria, dentre numerosos trabalhos que se ocuparam disso, o professor Wesley Bento, que tratou precisamente de licitação no transporte rodoviário de passageiros, recupera o histórico da legislação sobre a matéria. E, como se sabe, até a Constituição de 67, não havia disposição sobre a outorga de serviço público de transporte rodoviário de passageiros, embora haja quem sustente que esta figura tenuamente aparecia na Constituição de 1934, ao tratar de serviços de telégrafos, radiocomunicação e navegação aérea. Já a Constituição de 67 ampliou a acepção para além desses meios e passou a dispor sobre vias de transporte que transponham os limites de um Estado. E, portanto, é nessa esteira que originariamente passou a atuar o então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNER, para cuidar dessa execução de concessões de transporte coletivos de passageiros. E foi por isso editado o Decreto-Lei 512, de 69, que autorizava o Poder Executivo a criar órgão federal que terá a seu cargo concessão, permissão e fiscalização dos serviços rodoviários interestaduais e internacionais de transporte coletivo de passageiros e cargas. Após esta finalização da década de 60, inicia-se a década de 70 com o Decreto 68.961, no qual havia previsão sobre a necessidade de procedimento licitatório para a concessão deste serviço. Mas, na hipótese de permissão, afastou esta modalidade, prevendo uma forma de seleção sumária, o que foi repetido em 86 e 88 por meio de outros decretos que cito no voto. Chegamos à Constituição de 88. E, portanto, ao chegarmos à Constituição de 88, parece, tanto o autor que citei, quanto a este julgador nesse momento, que restou ausente de dúvida que a outorga de tal serviço público, estamos diante de um serviço público, a competência atribuiu-se à União e somente poderia ser realizada após prévia licitação. Eu estou aqui conjugando no desenho que, com todas as vênias aos eminentes votos que já foram proferidos, especialmente Sua Excelência o relator, estou conjugando o inciso 22º, artigo 21, e o teor do enunciado no artigo 175 da Constituição para sustentar que o regime inaugurado pela Constituição e no seu desenho normativo é o regime de prévia licitação para esse tipo de serviço público. É claro que, após a Constituição de 88, como sabemos, em 90, o Decreto 99.072 concedeu um prazo de 90 dias para que o Ministério do Transporte revisse o antigo regulamento aplicável sobre essa matéria, que era anterior à Constituição. E aí, registra o autor que mencionei, professor Wesley Bento, deu-se uma sucessão de normas que não realizaram a conformação ao novo texto constitucional, mas evitava a licitação exigida, como o Decreto 952 de 93, que já na vigência da Constituição concedeu prazo de 15 anos para que a União licitasse todo o sistema ao prorrogar indevidamente as permissões vigentes das empresas que já exploravam o serviço. E, nessa direção, também foi esse decreto que mencionei, 952 de 93, que veio a
dar vigência a esses contratos até 2008, quando a União deveria ter concluído o processo para outorga dessas linhas, desses serviços. Ocorre que, em 2008, não houve processo licitatório para o setor. E a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que, como sabemos, foi criada em 2001, continuou a prorrogar essa outorga de serviços públicos às empresas que já o prestavam há vários anos e sem procedimento licitatório. E, portanto, assim o fez pela Resolução 2868, que concedeu autorização especial para operar os serviços até 31 de dezembro de 2009, ou, e nada pior do que uma disjuntiva, ou até a conclusão do processo licitatório. A licitação, contudo, não foi promovida e, portanto, sequer concluída, e a ANTT continuou a alterar a mencionada resolução, de modo a prorrogar o prazo das autorizações especiais exclusivamente para as empresas que já prestavam o serviço. Cito, dentre outros, as seguintes resoluções de prorrogação: 3272 de 2009, 3220 também de 2009, 3654 de 2011, 751 de 2012 e 3975 de 751 de 2011 e 3975 de 2012. Esta matéria não passou incólume a Sua Excelência, o eminente ministro Gilmar Mendes, quando examinou o tema na suspensão de tutela antecipada em 14 de janeiro de 2010. E nesta decisão monocrática, diz Sua Excelência: não obstante a complexidade que caracteriza o referido programa de licitações, haja vista a quantidade de linhas a serem licitadas e a necessidade de se conferir racionalidade do sistema, entendo restar caracterizado na espécie quadro de flagrante omissão administrativa. A Constituição de 88, essa decisão é de 2010, que constata um quadro de flagrante omissão administrativa. Pois, em verdade, passados mais de 20 anos da edição da Constituição de 88, que em seu artigo 175 expressamente exige que toda e qualquer permissão ou concessão de serviço público seja precedida de licitação, permanecem em vigor concessões, permissões e autorizações outorgadas sob a realidade constitucional pretérita e não precedidas de licitação. É a citação de licitação e a citação que faço dessa decisão de Sua Excelência de 14 de janeiro de 2010. Registra-se ainda que os trâmites que se seguiram no âmbito da agência da ANTT para suprir a omissão e realizar a necessária licitação para o setor foram, na prática, obstados ou interrompidos quando se editou a medida provisória 638 de 2014, que, nos termos do artigo 3º, alterou a Lei 10.233 de 2001 para subtrair a obrigatoriedade de licitação para outorga de serviço de transporte rodoviário interestadual. A alteração legislativa impugnada, esse artigo 3º, foi fruto da conversão da medida provisória que antes mencionei, 638 de 2014. E o texto passou a estabelecer que a outorga de serviço de transporte terrestre regular, interestadual e internacional de passageiros será realizado pelo regime de autorização, em vez dos regimes de concessão e permissão, como previa a norma anterior, e deu-se a incumbência à ANTT. O que se almejava era acelerar a delegação da atividade de transporte público. E, à época, quando do debate da conversão, o deputado Gabriel Guimarães, na Câmara dos Deputados, saudava esse avanço, dizendo que será benéfico para a administração pública, às operadoras do serviço, aos trabalhadores e usuários, que devem ter tarifas menores pelo aumento de competição. Esse era o objetivo que ali se almejava. Voltando à dimensão mais
cirurgicamente jurídica, o exame desse desenho constitucional incidente sobre esse campo, que atrai a controvérsia, estou dizendo controvérsia porque vou tomar toda a liberdade de dissentir dos votos que me antecederam, que atrai a controvérsia que aqui se instala, não pode deixar de ter preocupação com a segurança jurídica, que é essencial e imprescindível em todas as relações sociais e econômicas que demandam interpretação e aplicação da lei. Assim também, esta preocupação com a segurança jurídica há de ser do julgador, mas também do legislador e infraconstitucional, com a modernização do sistema de transporte na hipótese, com vistas à eficiência maior para o usuário. A preocupação com a segurança jurídica é mais que relevante, mas não me parece estar em linha a ponto de descurar do edifício constitucional normativo projetado pelo Constituinte 88 sobre esta matéria. A estabilidade e a previsibilidade que se fazem necessárias para a geração de segurança jurídica ao ambiente de negócio, legítimo indiscutivelmente, e as relações sociais e econômicas compreendem não apenas a regra que se quer obedecer, mas também as regras que devem ser obedecidas. A obediência à Constituição, afinal, é a regra número 1 da segurança jurídica. Quando se descumpre a Constituição, o que se oferece não é segurança jurídica e sim burla a regra primeira de todas as normas. Produzir confiança significa reduzir instabilidades, aumentar a previsibilidade, sem obstar que o direito seja ao mesmo tempo tradição e movimento. Não é necessário reiterar a importância desta pauta para o desenvolvimento social e econômico do país. E isto significa verificar com lealdade constitucional o dever indeclinável da interpretação e aplicação das normas constitucionais. Repiso que, em meu modo de ver, essa Suprema Corte já assentou em diversas oportunidades que o regramento do sistema de transporte coletivo de passageiros, como desenhado em 1978, é o que se expõe, dentre outros precedentes que cito, no mandado de segurança 27516 da relatoria da eminente ministra Ellen Grace. E aqui cito minutantemente esse alvo de preocupações que tratam desse tipo de serviço público. Também, logo após a Constituição, no recurso extraordinário 149.89, relator ministro Otávio Galotti, em 16 de março de 93, também se assentou a necessidade de prévia licitação. Mais recentemente, no recurso extraordinário 264621, perante a segunda turma da relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, a quem tive a honra de suceder nesta cadeira, julgamento de 1º de fevereiro de 2005. Ali se assentou precisamente a necessidade de observância do procedimento licitatório. Mais recentemente, ainda na segunda turma, em sede do agravo de instrumento 637782, julgado em novembro de 2008, 21 de novembro, nesta mesma ordem de ideias, em matéria de transporte urbano, relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Portanto, cito esses precedentes, senhora presidente, bem como também da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, que antecedeu Vossa Excelência na cadeira nesse tribunal, na tutela antecipada, suspensão de tutela antecipada de número 73, decisão essa que foi referendada pelo colegiado em 2 de maio de 2008, nesse plenário. Esse plenário lá assentou impossibilidade da prestação de serviço de transporte interestadual de passageiros a título precário sem observância do procedimento licitatório. Também, no órgão fracionário desse tribunal, nesse caso na primeira turma, ao recurso extraordinário 603.530, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, julgamento ainda mais recente, 11 de outubro de 2013. Portanto, senhora presidente,
essas ponderações me levam a pedir todas as vênias para dissentir dos ilustres votos e substanciosos votos que já foram proferidos, para compreender que a Lei 12.996 de 2014, ao afastar a obrigatoriedade de licitação para outorga do serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros, seja na modalidade de autorização, seja de permissão, desbordou do modelo constitucional erigido para a prestação desse serviço, a teor do artigo 175 da Constituição da República Federativa do Brasil, na interpretação que trago à colação. Essas normas, em meu modo de ver, contraíam os preceitos constitucionais mencionados e também o que eu entendo ser, pelo menos até hoje, o entendimento desse Supremo Tribunal Federal. Eis que, ao fim e ao cabo, o que se estaria a permitir é que empresas privadas explorem serviços de transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros sem prévia licitação. Concluo, portanto, com a devida vênia e homenageando as conclusões diversas, por julgar totalmente procedente a ação direta em constitucionalidade 5549, de modo a assentar a incompatibilidade por afronta aos artigos 37 caput e inciso 21 e 175 caput da Constituição do impugnado artigo 3º da Lei 12.996, que deu redação aos dispositivos da Lei de 2001. Conheço, portanto, parcialmente, no caso da DI 5549, conheço integralmente e julgo procedente. No caso da DI 6270, quanto ao conhecimento parcial, acompanho eminentemente o relator e os votos que me antecederam, eis que há atos aí de natureza regulamentar insindicáveis no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. Nada obstante, diversamente de Sua Excelência e dos votos anteriores, julgo procedente o pedido com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 13, inciso 4º e 5º, a linha E, e do artigo 14, inciso 3º, a linha J, todos da Lei 10.233 de 2001, e com invalidação por arrastamento do Decreto 10.157 de 2019, da Resolução 71 do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos e da deliberação da NTT 955/2019. Reiterando os meus mais respeitosos cumprimentos aos sólidos votos que me procederam, com a humildade que me parece própria ao debate, trago esse ponto de vista dissonante quanto ao mérito para que a deliberação do colegiado prossiga. É como voto, senhor presidente. Senhora presidente. Já vou lhe conceder a palavra, ministro Fux. Conhece integralmente a 5549, julga procedente o pedido e conhece parcialmente a ADI 6270, julgando na parte conhecida procedente o pedido. É isso. Exato. Pois não, ministro Fux. Senhor presidente, excelentíssimo ministro Edson Fachin, que vem de trazer um dissenso profundo, como só ocorrer nos seus votos, todas essas formulações aqui apresentadas pelo ministro Fachin foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Todo esse histórico sobre até chegar a essa autorização pelo artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição. Porque o professor Aros dizia, a Constituição não se analisa em tiras, ela tem que ser analisada no seu conjunto. E eu também não citei arestos, porque eu trouxe os fundamentos jurídicos que me convenceram a chegar a essa conclusão. Mas eu tenho aqui julgados recentíssimos de possibilidade de autorização de serviços públicos essenciais. Eu cito o recurso ordinário 1.054.110 de São Paulo, de 9 de maio de 2019, quando se assentou aqui que a realidade da regulação assimétrica não é nova, e aí digamos assim, se menciona
essa possibilidade do poder público, mediante a autorização, fazer essa concessão não de serviços particulares, mas de serviços públicos. E aqui, esse recurso extraordinário é da lavra de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso. Eu trago também a ADI 6482, eu não citei nenhuma jurisprudência, por isso que estou me dando o direito de agora mencionar, que é a ADI 6482, de 18 de fevereiro de 2021, da relatoria do ministro Decano. E diz o ministro Decano, Gilmar, percebe-se que em diversos setores regulados, os contratos de autorização têm sido empregados na prestação de serviços públicos, como, por exemplo, podem ser citados a exploração de instalações portuárias, a prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros, e cita exatamente essa lei, e acrescenta, diante do caráter público dos serviços de telecomunicações, tem-se que a finalidade expressa da norma é a de garantir a exploração do serviço público de interesse da coletividade. Também, eu citei no momento, mas nos embargos da Declaração de Nação Direta 4923, de 29 de março de 2019, todos do Pleno, né? Estabeleceu o Pleno que o dever constitucional de licitar, artigo 37, 21, somente incide nas hipóteses que o acesso de particulares a alguma situação jurídica de vantagem relacionada ao poder público não possa ser universalizada. E essa nós demonstramos na sociedade que visa exatamente a universalização. Destaque, descabe cogitado certame licitatório quando a contratação pública não caracterizar escolha da administração e todo cidadão possa ter acesso ao bem pretendido. Ademais, no campo das telecomunicações, é certo que a Constituição admite a outorga de serviços mediante simples autorização, conforme a Constituição Federal, artigo 21, inciso 11º. Aí, em caso, a lei específica permite a outorga mediante autorização. E, por fim, eu trago aqui também um recurso, essa foi da relatoria de Sua Excelência, o ministro Fachin, que sempre elegantemente apresenta o dissenso, nunca discorde, né? De 1º de março de 2021, quando o plenário assentou que, portanto, a despeito da previsão genérica do artigo 175, no caso do serviço de telecomunicações, é o texto constitucional que permite a exploração por meio de autorização, o que significa conferir à administração a faculdade de instituir um regime submetido à livre concorrência, ainda que derrogado parcialmente pela regulação estabelecida pela Anatel. Então, eu não só me calquei nas premissas teóricas, mas também prestigiei a jurisprudência da Casa. Me perdoe, ministro Fachin, apenas essa intervenção para dizer que nós também temos precedentes, porque os precedentes do ministro Galotti são precedentes de há muito, né? Nós temos precedentes mais recentes, muito embora sempre respeitáveis e perenes, essas lições dos nossos antigos colegas. Muito obrigada, ministro Fux. Nós temos ainda 7 minutos. Eu consulto o ministro Luiz Roberto Barroso, se profere agora o seu voto. E no caso, hoje, nós temos um evento muito especial aqui no Supremo Tribunal Federal, por isso que eu me referi às 18 horas, onde nós vamos homenagear Ministra Rosa Weber, presidente os 3 presidentes que me antecederam, né, com a posição e descerramento dos respectivos retratos. Para essa solenidade, naturalmente, eu renovo o convite a todos, mas consulto o ministro Luiz Roberto. Não, presidente, segundo o padrão que normalmente adoto, o meu voto não tem mais do que 15 minutos, mas esse terá 15 minutos. Eu acho que nós atrasaríamos o início da nossa cerimônia, de modo que, se Vossa Excelência e os colegas estiverem de acordo, eu começaria votando amanhã, num voto breve, mas de até 15 minutos. Pois não. 15. Todos de acordo? Então, agradecendo a presença de todos, eu declaro encerrada a sessão e renovando o convite para que nos acompanhem no encerramento dos retratos.